Glória a Deus. Meus irmãos, culto da família, abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 2, amém? Vamos começar no Antigo Testamento, no livro do profeta Zacarias, capítulo 2. Glória a Deus. Meus irmãos, a gente vai começar do versículo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Amém? Quantos encontraram aí, diga amém. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta um pouquinho, meu irmão. Coloque a mão no seu coração. Vamos estar fazendo uma oração ao nosso Senhor. Aleluia. Querido Deus de poder, de graça, de misericórdia, estamos em Tua presença mais uma vez, bendizendo, Pai, exaltando, glorificando ao Teu nome, meu Deus, que é digno, que é santo, Pai, que é o único, meu Deus, que hoje e para todo sempre, meu Deus, será digno de toda honra, de toda glória e de toda a nossa devoção, toda a nossa entrega, meu Deus, toda a nossa busca, toda a nossa adoração, Pai, que seja levada ao Senhor hoje e para sempre, meu Deus. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade, meu Deus, mais uma vez de estarmos na Tua casa, no Santo dos Santos, meu Deus, um lugar de pão e de vinho, meu Deus, um lugar onde o Senhor nos alimenta, no lugar, meu Deus, onde o Senhor, meu Deus, desarma todo tipo de cadeia espiritual negativa das nossas vidas, no lugar, Pai, onde nós damos manutenção à nossa aliança, meu Deus, um lugar onde o Senhor edifica a nossa vida, a nossa casa e a nossa família, meu Deus, que nesse momento, Pai, possamos estar totalmente, meu Deus, ligados, conectados, Pai, as coisas aí do alto, a qual, Pai, o Senhor vive, meu Deus, que nós possamos estar totalmente desligados daquilo que tira a nossa atenção, daquilo, meu Deus, que é preocupação, Pai, que a partir desse momento nós possamos, de fato, meu Deus, ter uma imersão na Tua palavra, meu Deus, com a ajuda do Teu Espírito Santo em nosso meio, que o Senhor venha nos tocando, venha abrindo o nosso coração, o nosso entendimento, Pai, que nós possamos sair daqui, Pai, edificados, diferentes, renovados, meu Deus, por aquele que habita em cada um de nós, pelo Teu Espírito Santo, o nome santo do Senhor Jesus. Se você crê que Cristo mais uma vez fará o melhor em nossas vidas essa noite, diga amém, meu irmão. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, Zacarias capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13, amém? Vamos lá. Começa assim: a terceira visão, Jerusalém é a medida. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: para onde vais tu? Ele me respondeu: medi Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. Ele disse: corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e de animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Diga graças a Deus. Meus irmãos, vamos parar aqui rapidinho, do versículo 1 ao versículo 5. Aqui essa visão do Senhor a Zacarias, ela começa falando sobre dois pontos importantes aqui. Primeiramente, o povo de Deus. Essa profecia do Senhor ao profeta Zacarias começa falando a respeito do povo de Deus, de Jerusalém, e sobre o tamanho dela. E outro ponto importante que nós vamos trazer para essa noite: um anjo fala a Zacarias que Jerusalém seria habitada como aldeias sem muro. Amém? O que isso significa? Aqui já está dando uma ideia do que seria a proclamação, a extensão do Evangelho, principalmente após o fundamento da igreja primitiva, em relação aos apóstolos, que seria um pouco mais à frente com a vida de Jesus. Aqui está dizendo que Jerusalém seria habitada como aldeias sem muros, ou seja, o Evangelho do Senhor, a palavra do Senhor, ela já estaria alcançando nações num futuro que hoje nós já vivemos esse momento. Amém? Do versículo 1 ao versículo 5, a gente pega esses dois pontos importantes. Vamos continuar agora do versículo 6 ao 13. Versículo 6 ao 13. Aí começa assim: Israel exortado a voltar para Sião. Verso 6: E fugi agora da
terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. E salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia, pois assim diz o Senhor dos exércitos, para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Porque eis aí, agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos exércitos é quem me enviou. Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão meu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a ti. Então o Senhor herdará Judá como sua porção na terra santa e de novo escolherá a Jerusalém. Olha que coisa maravilhosa. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nós lemos aqui do versículo 6 ao 13 de Zacarias, nesse início da nossa culto da família, você já vai entender um pouco mais. Aqui, meus irmãos, a gente vê um pouco mais sobre o povo de Deus, um pouco mais sobre o Israel de Deus. Deus, a palavra fala que Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo amanhã, o mesmo sempre. Amém? O Senhor é único, Ele não muda. O Senhor é absoluta, Ele é um absoluto padrão, perfeição em relação à constância. E o nosso tema dessa noite, é a constante necessidade de voltarmos a Cristo. Amém? Essa constância, meus irmãos, é aquilo que mais aquilo que mais nós temos por desafio. É alcançar essa constância. É alcançar a constância de manter em Cristo. E hoje nós vamos meditar um pouco sobre isso. E aqui, meus irmãos, começo falando para vocês que desde aquele tempo, desde o Antigo Testamento, aquele Deus que abriu o mar do Egito, o mar vermelho, que libertou o seu povo do Egito, aquele Deus que alimentou o seu povo por anos e anos no Egito com o maná do céu, com a água que saía da rocha, que fez milagres, prodígios e maravilhas no meio do seu povo. Aquele Deus do Antigo Testamento, que é onde nós estamos lendo aqui, e onde muitos irmãos dizem que não compreende. Eu vejo muito por aí, principalmente na internet, né? Que não compreende o Deus do Antigo Testamento, que o Deus do Antigo Testamento não tem misericórdia, não tem perdão, que Ele é muito perverso. Meus irmãos, a graça e a misericórdia do Senhor, ela já se mostrou em inúmeros episódios já no Antigo Testamento. Lá em Lamentações 3, 22 e 23, Jeremias, ele fala sobre isso. As misericórdias do Senhor, elas são as causas de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. E ele fala, grande é a tua fidelidade, as misericórdias do Senhor não têm fim. Como é que Jeremias, lá no Antigo Testamento, professou algo nesse sentido, se o Senhor não fosse misericordioso, se o Senhor já não tivesse graça? Amém. Meu irmão, se o Senhor levasse ao pé da letra as suas leis, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Diga graças a Deus por isso. Então muitas pessoas têm um problema, não é com Deus no Antigo Testamento, é com as Escrituras, por não conhecerem. Mas o Senhor, meu irmão, lá no Antigo Testamento, Ele já demonstrou em várias ocasiões a sua misericórdia, o seu perdão, voltar atrás, em inúmeros episódios. Amém? Voltando para cá, esse Deus do Antigo Testamento, esse Deus que deu essa profecia, né? Soltou essa profecia, liberou essa profecia para Zacarias, Ele é o mesmo Deus do Novo Testamento, o Deus que esteve com Cristo no seu ministério. Amém. E Ele é o mesmo Deus que está aqui hoje em nosso meio. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Desde o início ao fim, meu irmão, e por toda a eternidade, Ele não muda, Ele é o mesmo. Então que fique isso gravado no nosso coração, nesse começo da nossa mensagem. Meus irmãos, o povo do Senhor, aqui nós lemos que é a Nova Jerusalém. E a palavra, ela vem falando diversas vezes sobre isso, no Antigo e no Novo Testamento. Que o povo do Senhor é a Nova Jerusalém, que o povo de Deus é a cidade dele, a cidade do Deus vivo, que a Israel de Deus é o povo dele, ou seja, a igreja dele. Nós hoje somos considerados Israel de Deus, diga graças a Deus. A palavra diz que a partir do momento que pela fé nós aceitamos a Cristo, nós mudamos toda a nossa vida e reconhecemos o Senhor como nosso Salvador, nós nos tornamos pela fé descendente de Abraão. Nós nos tornamos pela fé
participantes do povo de Deus, da Nova Jerusalém, o Israel de Deus. Hoje nós fazemos parte disso, diga graças a Deus. E a palavra ela vem falando isso para nós em vários pontos, em vários aspectos da Bíblia. O rebanho de Deus é a igreja. Por que eu estou falando isso? No início dessa palavra, meus irmãos, eu até um tempo atrás, eu acho que ano passado, ou no início desse ano, eu trouxe algo relacionado sobre a igreja. Por que eu estou trazendo isso? Para que a gente possa entender, meu irmão, o que de fato significa a igreja. Isso aqui que nós estamos inseridos, isso aqui é uma igreja, isso aqui retrata o corpo de Cristo. Nós somos parte do corpo de Cristo, o Senhor é a cabeça, e nós somos parte, nós somos membros do corpo. Então, para que a gente entenda o significado, né, do que é a igreja, que é esse lugar que nós viemos por Cristo, que nós viemos para ouvir a palavra, que nós viemos para adorá-lo, para louvar, para entregar o nosso melhor, para abrir o nosso coração. Isso significa a igreja. É um conjunto, é uma comunidade de pessoas com o mesmo propósito, cujo cabeça é Cristo. Amém? Diga graças a Deus. Meus irmãos, isso é muito importante para que a gente entenda que nós estamos inseridos num contexto de milhares de anos que precedem o que nós estamos vivendo aqui hoje. A igreja ela começou logo após a ascensão de Cristo. Cristo ele veio ao mundo, ele cumpriu o seu ministério, ele cumpriu o seu propósito, ele ensinou bastante, ele fez milagres, prodígios e maravilhas. Mas ali na vida de Cristo ele já estava fundando o que seria a igreja primitiva. O Senhor veio, o Senhor viveu entre nós, ele foi crucificado, ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus. Depois disso, os apóstolos, os discípulos continuaram essa missão. Nós temos aqui as epístolas, nós temos aqui as cartas paulinas, as cartas dos seus discípulos, dos seus apóstolos. E meus irmãos, essa igreja já do século I, que Cristo subiu, já começa o depois de Cristo. Amém? Essa igreja já dos primeiros séculos, ela, pelo menos em teoria, era muito bonita, era tudo muito bom, apesar de muitos problemas que a gente vê aqui na palavra. Mas houve uma séria perseguição a essa igreja primitiva no início. Houve uma perseguição absurdamente grande, tanto que praticamente todos os discípulos do Senhor morreram assassinados, crucificados. João da ilha de Patmos foi quem morreu lá na ilha, mas o restante, meus irmãos, foram assassinados, foram perseguidos. Porque naquela época o Império Romano não tinha o cristianismo como a sua religião. Eram religiões pagãs, eram religiões de vários deuses, perseguiam o cristianismo. E nesse início da história da igreja, com o passar do tempo, a Roma aderiu ao cristianismo, só que aí o que acontece? Eles pegaram a Bíblia e ninguém tinha acesso à Bíblia. E começaram a inserir uma série de fatores no cristianismo que você não vê na Bíblia. Como, por exemplo, a instituição do papado. Isso não tem na Bíblia. Né? Questões de indulgência, de você vender pedaços que um dia já foi sagrado, pedaços de cruz, isso e aquilo. Você vender terreno no céu. O Papa de Roma, ele era extremamente forte politicamente. Então, assim, coisas que eram totalmente fora da palavra, quando a Roma aderiu ao cristianismo, eles seguraram, eles abafaram o evangelho. Até lá, eu estou resumindo bem, até lá no século XVI, começar um grande movimento da Europa, que foi a Reforma Protestante. Aí a gente lembra de Lutero, a gente lembra desses reformadores, Calvino, João Armínio, John Wycliffe. O que acontece, meus irmãos? Nessa época, não foi Lutero que promulgou a Reforma Protestante, ele foi uma peça. Isso foi um movimento fortíssimo na Europa, que começou porque Lutero foi ter, por exemplo, ele foi ter acesso à Bíblia quando ele tinha quase 20 anos de idade. E ele era católico. E aí o que acontece, meus irmãos? Ele passou a conhecer a Bíblia e isso gerou um grande movimento, porque eles estavam vendo que o que estava na Bíblia não estava sendo feito. Não estava sendo feito na prática aquilo que ficou aqui para nós. Como é que a gente vai pregar o Evangelho? Como é que vai ir de pregar o Evangelho a toda criatura se eles estavam abafando a Bíblia? E aí, enfim, começou esse movimento. E por que eu estou falando tudo isso, meus irmãos? Para nós chegarmos aqui em 2025, em Marabá, no Brasil, uma Bíblia desse jeito aqui, meu irmão, isso aqui foi anos e anos de muito sofrimento para isso aqui chegar às nossas vidas. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Anos e anos, meus irmãos, de muito sofrimento, de gente morta mesmo, anos tenebrosos na história. E aí eu gosto, isso é um pouquinho de história da igreja.
eu gosto de meditar nessas coisas porque, apesar de Cristo ser maravilhoso, o Evangelho ser lindo, a história da igreja, ela, em muitos momentos, ela foi tenebrosa, ela foi negra, ela foi escura. Por causa de Cristo? Por causa das pessoas, por causa do ego, por causa das pessoas olharem a Bíblia e quererem manipular da forma como quiserem. O ego humano, as nossas deturpações, meus irmãos, que foram levando isso ano a ano, mas graças a Deus, o Senhor, Ele agiu e o seu Evangelho praticamente alcançou toda a humanidade, para honra e glória do Senhor. Mas, meus irmãos, por que toda essa volta para explicar? Para que a gente entenda, para que a gente tenha prazer, que a gente tenha temor, meus irmãos, em vir à casa do Pai, amém, em ter acesso a isso aqui. Meus irmãos, isso aqui é muita história. É toda a história da humanidade, do cristianismo, dos nossos antecessores na fé, levaram ao que nós temos hoje, meu irmão. Isso é maravilhoso. Amém? Então que a gente tenha prazer de fazer parte do povo de Deus, redimidos pelo sangue de Cristo, porque dessa forma nós nos tornamos, pela graça, o Israel de Deus. Isso é maravilhoso. Aplauda o Senhor, meu irmão, porque Ele é Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos. Zacarias, voltando para a palavra. Zacarias, volte um pouquinho a sua Bíblia. Zacarias capítulo 1. Zacarias capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Que aqui de fato nós vamos entrar na mensagem. Tá bem? Diz assim: no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, diz-lhes assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram nem atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que escrevi aos profetas meus servos, não alcançaram a vossos pais? Sim, e estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. Amém? Amém. Meus irmãos, esses 6 primeiros versos aqui de Zacarias, ele trata sobre o arrependimento. Aqui, o que acontece? Nesse cenário, os judeus, eles retornaram do exílio da Babilônia para Jerusalém, mas eles não retornaram para Deus. Essa estava sendo a exortação do Senhor nessa profecia que ele liberou a Zacarias. Se emocionava na presença de Deus. Meus irmãos, se nós paramos de praticar isso, chegou o momento de nós voltarmos. Amém. Chegou o momento de nós pararmos e entendermos onde nós nos perdemos. Onde parou aquela mulher humilde, aquela mulher de Deus, que era fervorosa, que orava pelas irmãs? Onde parou aquele homem humilde, que não tinha ego, que não tinha prepotência? Meus irmãos, está na hora de nós voltarmos. O Senhor nos chama essa noite. O Espírito Santo do Senhor nos chama a voltar às antigas práticas, porque Ele tem coisas tremendas para as nossas vidas, meus irmãos. Ele tem coisas que nem olhos, nem ouvidos, nem coração nunca imaginou, nunca sonhou, meu irmão, que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Vamos voltar a Cristo, que Ele está nos aguardando. Amém? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus, fazer uma oração, agradecer ao Pai por essa meditação, por essa palavra, por mais uma vez na sua casa, onde superabunda a sua paz, que excede todo entendimento. Em nome do Senhor Jesus, coloque a mão no seu coração nesse momento. Aleluia, Senhor, entramos em tua presença, meu Deus, bendizendo, exaltando, Pai, glorificando ao teu nome, meu Deus, e te agradecendo, meu Deus. Muito obrigado, Pai, por essa palavra, muito obrigado por esse momento, meu Deus, na tua casa, porque aqui, Pai, não há um só, meu Deus, que não é pecador, aqui não há um só, meu Deus, que não mereça, que não precise, Pai, da tua graça, da tua misericórdia, do teu perdão. Todos nós, meu Deus, carecemos do Senhor, todos nós, meu Deus, carecemos, Pai, da tua graça, do teu perdão, meu Deus, do teu renovo, pois somos pecadores, meu Deus, pois somos, Pai, cheios de defeitos,
cheio de problemas, meu Deus, e o Senhor mais do que qualquer um sabe exatamente de todos eles, mas aqui nós estamos, meu Deus, como o teu Israel. Aqui nós estamos, Pai, como a tua Jerusalém, como o teu povo, como a tua igreja, Pai, clamando ao Senhor nesse momento, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor se manifeste, Pai, a nós, meu Deus, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê refrigério, que o Senhor revigore, Pai, a nossa alma, que o Senhor, meu Deus, apacente, meu Deus, no nosso coração, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, meu Deus, guarde, Pai, o nosso coração e a nossa mente, em Jesus Cristo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, seja conosco, Pai, seja com cada família, seja com cada homem, seja com cada mulher, com cada criança, meu Deus, seja com a posteridade, Pai, com a geração futura, meu Deus, vindoura, Pai, deste lugar, desta igreja, meu Deus, que não só hoje, meu Deus, mas cada vez mais nós possamos te buscar, nós possamos te adorar, nós possamos, Pai, nos prostrar, meu Deus, diante do Senhor, meu Deus, e receber, Pai, o teu melhor, receber a tua porção, Pai, receber, meu Deus, aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós, Pai. A tua vontade é boa, a tua vontade é perfeita, a tua vontade é agradável, meu Deus, o Senhor é eterno, o Senhor é soberano, meu Deus, e nós cremos nas tuas promessas, nós cremos no teu agir, Pai, nós cremos que o melhor do Senhor, Pai, cairá sobre as nossas vidas, nós cremos, meu Deus, que as tuas vitórias nos alcançarão de forma tremenda, Pai, e subiremos, meu Deus, com júbilo, Pai, para testemunhar, meu Deus, os grandes feitos, meu Deus, do Senhor em nossas vidas, que possa, Pai, ser uma nova vida, meu Deus, aqui por diante, que possa, Pai, de fato não ser apenas mais um culto, meu Deus, mas passos verdadeiramente dados com fé, meu Deus, rumo ao teu trono de glória, rumo à tua graça, rumo, meu Deus, à tua santidade, rumo à nossa salvação. Essa é a nossa oração, meu Deus, com muita alegria, com muita gratidão, com muita fé, com muito amor, meu Deus, seja conosco. E se você crê, meu irmão, se você crê, minha irmã, que o Espírito Santo do Senhor está em seu meio, que o Espírito Santo do Senhor está nesse lugar, comece a aplaudi-lo nesse momento e glorificá-lo, em nome de Jesus.